Erev Shabbat Shalom. Hoje é um dia muito especial, Lag BaOmer. E não somente um dia especial, como também esse dia de Lag BaOmer, ele encaixa muito bem com a nossa Parashá. Essa semana nós vamos ler Parashat Emor. E no Parashat Emor, a Torá fala sobre as festas judaicas e justamente nessa Parashat Emor, a Torá nos comanda sobre a contagem do homem, o que nós fazemos sempre, todo ano, entre Pesach e Shavuot. Hoje é Lag BaOmer, o dia 33 do Omer. E a gente sabe que nesse dia, Lag BaOmer, quem participou ontem à noite, fazem fogueiras grandes, luzes grandes, e vamos tentar entender qual o significado disso e por que justo nesse dia nós fazemos isso. Bom, o motivo mais comum que as pessoas sabem é porque nesse dia tem até discussão se foi o dia que faleceu Rabbi Shimon Bar Yochai, que revelou o Zohar para a gente, ou se foi o dia que Rabbi Shimon Bar Yochai recebeu a Smichá, foi autorizado pelo Rabbi Akiva, o rabino dele, para continuar repassando a Torá para frente. Seja que for, recebendo a Torá do Rabbi Shimon Bar Yochai foi uma coisa muito marcante em nossa história. E a questão é por quê? Por que nós fazemos tanta coisa em volta da ideia de receber a Torá do Rabbi Shimon Bar Yochai? Mas na verdade, voltando para a nossa Parashá, a gente conta Omer independente dessa data de Lag BaOmer ou independente do Rabbi Shimon Bar Yochai. O povo judeu já contava Omer 1500 anos antes do Rabbi Shimon Bar Yochai. E nesse dia 33, por que ficou dia tão marcante? Porque, na verdade, quando a gente conta Omer, quem sabe todos os segredos que estão atrás da contagem do Omer, desde Pesach até Shavuot, a gente se prepara para o recebimento da Torá. E todo dia desses 49 dias que nós contamos, nós temos que aperfeiçoar uma característica pessoal, e assim a pessoa começa em Pesach e até Shavuot, aperfeiçoando 49 características, ele já é outra pessoa recebendo a Torá. Só que aperfeiçoando as características, tem também um perigo. Porque quando a pessoa começa a olhar por dentro, quando a pessoa começa a se concentrar nele mesmo por um motivo bom, aperfeiçoar as características, a pessoa fica muito concentrado mesmo nele mesmo e esquece, talvez, o objetivo maior. Por que nós queremos receber a Torá tanto? Somente para eu conseguir ter mais mérito lá nos céus? Não. Porque na verdade a Torá, ela é a vida do mundo, ela é a luz do mundo. E por isso, nós, como o povo que foi escolhido para manter a Torá nesse mundo, nós temos cada um receber a Torá, praticar a Torá, mas também temos uma responsabilidade coletiva, que vai ter Torá no mundo, que o mundo vai ser iluminado de Torá e alimentado de Torá. Para isso acontecer,
a própria Torá diz que quando Hashem deu a Torá, tinha uma premissa, tinha um pré-requisito, que sem isso não ia acontecer o recebimento da Torá. Vayichan Sham Israel neged Ahar. O povo acampou perante a montanha juntos. Diz Rashi que Ish Echad Belev Echad, unidos. Quando o povo estava unido, aí podia receber a Torá. Porque, na verdade, a Torá não é uma coisa única para todos. A Torá tem partes. A Torá tem parte que aplica Kohanim, a Torá tem parte que aplica aos Leviim, a Torá tem parte que aplica a mulheres, a Torá tem parte que aplica a homens, a Torá tem parte que aplica crianças pequenas, a Torá tem partes que aplicam só velhos, e juntos nós cumprimos a Torá juntos. Não tem uma pessoa no mundo que consegue cumprir todos os 613 mitzvot sozinho. Para manter a Torá viva no mundo, para alimentar o mundo com Torá, temos que juntar todos os grupos juntos em volta da Torá, praticando a Torá, fazendo a Torá, mas temos que sentir unidos. Isso foi uma mensagem que Hashem nos deu antes de receber a Torá. E durante os anos, talvez o impacto dessa mensagem diminuiu. Por isso, quando chegou na geração dos alunos do Rabbi Akiva, os alunos do Rabbi Akiva, nós podemos imaginar que toda a Torá que nós temos hoje em dia, a Mishnah, Talmud, e Rabbi Shimon Bar Yochai, o Zohar, tudo que nós temos somente de 5 alunos do Rabbi Akiva. Podem imaginar quanto Torá tinha no mundo, quanto tinha 24 mil alunos do Rabbi Akiva. Mas uma coisa diz a Gemara que não tinha. Não tinha união. Cada um estava trabalhando em aperfeiçoar a Torá dele. Cada um estava trabalhando em aperfeiçoar a linha dele. E não tinha aquela união por volta da Torá. Aí aconteceu aquela praga que matou os 24 mil alunos do Rabbi Akiva, até que chegou nesse dia feliz, Lag BaOmer, que finalmente acabou a praga. Esse dia é um dia grande, não somente porque acabou a praga, mas acabando a praga nesse dia significa que nós entendemos a mensagem, que na verdade a Torá nem pertence nem grupo A, e nem grupo B, e nem grupo C. Para alimentar o mundo com Torá, nós temos que ter todos os grupos. Nós temos que ter esses que estão estudando e estão pesquisando a Torá e manter a Torá atual em todas as gerações. Nós temos que ter aqueles que estão trabalhando e colocam em prática leis que talvez esses que estão estudando não colocam tanto. Temos leis de comércio, temos leis de empréstimos, temos leis de pesos, temos muitas leis comerciais que esses que estão estudando não conseguem praticar tanto como quem estuda. Temos a Torá das mulheres, temos a Torá dos velhos, temos muitos grupos, muitos sectos, muitas partes, que cada um pode praticar a parte dele. E somente unidos podemos manter o mundo alimentado, iluminado com Torá. A grande mensagem do Rabbi Shimon Bar Yochai, além de somente que ele nos revelou a Kabbalah, o Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nos revelou um segredo grande. Quem presta atenção, o Zohar foi um novo recebimento de uma parte da Torá que foi desconhecido. E por que nós conseguimos receber essa parte? Quem presta atenção, o Zohar é diferente
dos Mishnayot, dos Gemarot, dos Midrashim. No Zohar, apesar que Rabbi Shimon Bar Yochai tinha alunos, eles não são chamados de alunos. Quando Rabbi Shimon Bar Yochai revela coisas no Zohar, ele chama os amigos, os Haverim. Rabbi Shimon Bar Yochai chama os amigos. E lá no Zohar, em vez de ter discussões em volta de certas coisas, como temos na Mishnah e na Gemara, no Zohar, cada um acrescenta em que o outro falou. Não tem discussões. O Zohar nos ensina a pegar um ponto e ver ele como diamante. Ver ele desse lado e depois você vira e vê ele desse lado e você vê ele desse lado e daquele lado. E na verdade tudo por volta da mesma mitzvah, da mesma ideia, da mesma coisa. Isso é um grande ensinamento do Zohar. Até o Zohar, cada um achou que ele entende e a mitzvah tem que ser feita assim. E o outro falou, não, tem que ser feita assim. Veio Rabbi Shimon Bar Yochai e falou, gente, tem uma dimensão que ninguém entende. Então, tudo que estamos tentando fazer é na limitação do seu entendimento, mas tem dimensões que ninguém entende. Então, é óbvio que cada um, às vezes, faz a coisa diferente, mas talvez não por causa que está errado, por causa que cada um, ele pratica outra dimensão da mesma coisa. Isso é a grandeza da Torá. E assim, por isso, a pré-requisito para manter a Torá no mundo é a união. Porque, na verdade, cada um que faz a Torá, cada um que pratica a Torá, ele mostra outra dimensão da mesma coisa. Assim, a gente vira a Torá de uma pedra e faz ela um diamante, que tem muitas dimensões e cada dimensão tem a iluminação dele, tem a beleza dele, tem a cor dele, tem a luz dele. Assim, quando estamos unidos, assim nós fazemos que o mundo fique iluminado de Torá mesmo e alimentado de Torá mesmo. Por isso, em Lag BaOmer, a gente tem uma grande mensagem. Tá certo? Até agora, talvez a pessoa se concentrou nele mesmo e estava se aperfeiçoando mesmo. Lag BaOmer tem que parar com olhar em você e lembrar que a gente faz grande luz. O mundo tem que se iluminar com muita luz. E para isso, somente quando o judeu pega na mão do outro e dança por volta da luz. Quando a gente dança por volta da luz, por volta da fogueira, um judeu pegando na mão do outro, estamos, na verdade, nos se lembrando como a Torá vai descer, como a Torá vai se manter no mundo. Somente assim, um judeu respeitando o outro, pegando na mão do outro e lembrando que tudo o que estamos fazendo é por volta da Torá. Esse faz assim e esse faz assado, mas tudo complementa uma roda em volta da Torá. Por isso, nessa semana para Parashat Emor, a Torá nos dá a ordem de contagem dos Sfirat HaOmer, da preparação para receber a Torá. E é óbvio que cada um, quando chega no Shavuot, tem que ser uma pessoa diferente. Mas a diferença começa aí. A diferença começa não somente se aperfeiçoando, mas também quando a gente sabe respeitar o outro, quando a gente sabe que para realmente ter a Torá no mundo, temos que ficar temos que ficar unidos, e assim a Torá iluminando o nosso mundo,
a Torá alimentando o nosso mundo, nós vamos ter todos os brachot, todas as coisas boas que Hashem nos deu junto com a Torá. Shabbat Shalom e Lag BaOmer Sameach.